Se vocês quiserem, a gente pode começar por aqui também. Vamos lá, porque né, a Basília nunca nos falta, né? Já o Uribe Gustavo Uribe girando. Olha, aí. Ao contrário da relação que a gente tem aqui no Novo Dia, né? Tanto aí em São Paulo como aqui em Brasília, há uma tensão constante entre a cúpula do Judiciário e as Forças Armadas. O ministro Barroso veio neste fim de semana falar sobre o papel das Forças Armadas e acabou incomodando e muito integrantes desse setor militar, governista ou não, que compreende que este é um assunto que interessa a toda a população, a confiança no processo eleitoral brasileiro. Ouvi agora pela manhã algumas fontes do setor militar que se disseram muito incomodadas com o que foi dito por Barroso, porque ele não atacou uma ou outra pessoa, mas toda uma instituição. Para vocês que acompanham as informações aqui na CNN Brasil, hoje vai ter uma reunião às 3 horas da tarde dessa Comissão de Transparência das Eleições. Esta comissão, ela não é de agora, já existe há bastantes processos eleitorais em que a cada edição a Justiça Eleitoral chama novos agentes, players, observadores para conseguir melhorar o processo de auditagem das urnas. E as Forças Armadas é um desses integrantes, né? Elas afirmam, os integrantes dessas Forças Armadas, que se os militares fazem parte da comissão, eles não estarão lá para não questionar o processo, as regras que são adotadas para filtrar aí os votos, para dar transparência à contagem dos votos a cada processo eleitoral. Ouvi agora pela manhã alguns integrantes que disseram assim: para que convidar as Forças Armadas para fazer parte desta comissão se é tão somente para validar as regras que estão impostas pela Justiça Militar? O processo, não dá para fazer parte desse processo sem questioná-lo. Um dos pontos de impasse entre as autoridades da Justiça Militar e das Forças Armadas tem a ver com a necessidade de mais urnas para passar por aquele processo de checagem, né? Se é um processo de teste que é feito em algumas urnas, cerca de 100 urnas. Os militares defendem mais de 1.000 urnas sejam colocadas neste tipo de auditagem, uma das etapas de auditagem. O que a gente pode falar sobre a justiça eleitoral? Tanto o Barroso quanto agora Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, garantem que o processo eleitoral brasileiro é auditável, tanto antes, durante, quanto depois do processo mesmo dos votos. E, mais uma vez, a gente vê essa tensão. Este é mais um capítulo dessa crise institucional que, em alguns momentos, tem como protagonistas o presidente da República ou algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o capítulo está sendo aí protagonizado pelas Forças Armadas e o ministro Barroso. Agora, Basília, a gente já tinha visto alguns capítulos, alguns desenrolares, né, desse imbróglio, dessa história toda, há alguns meses atrás. No ano passado isso ficou muito intenso e parece que houve ali, né, um pano quente, uma tentativa de acordo, e esse assunto ficou ali, adormecido durante um tempo. Agora isso volta à tona em ano eleitoral, lembrando que nós todos vamos às urnas em outubro. Isso tudo, independente de onde quer que venham os ataques, é muito prejudicial para o processo como um todo, para o processo democrático como um todo no país, né? À medida que as eleições estão aí batendo a porta, né, chegando, a gente vai ver muitos destes episódios vindos de qualquer ponto aqui dessa esplanada dos ministérios, vindos de qualquer agente da República. Isso porque vai ser uma disputa acirradíssima. A cada pesquisa eleitoral a gente vê que o cenário da polarização, Bolsonaro e Lula, vem se confirmando. Então a gente tem dois protagonistas de peso nessa disputa: o presidente da situação, Bolsonaro, e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cujo partido, PT, passou mais tempo presidindo o país até aqui, né, desde o período da redemocratização. Então, não é um jogo fácil, não. E, desde agora, há integrantes do setor bolsonarista que apontam para falhas nas urnas como uma forma de justificar uma eventual derrota do presidente. É um tipo de jogo de ganha-ganha. Se ele
perder ou se ele ganhar, sempre haverá algum integrante do governo, aí, da base governista, criticando o funcionamento das urnas eletrônicas. A gente viu que Bolsonaro chegou a chamar a imprensa no Palácio da Alvorada no ano passado para provar o que ele mesmo disse que não tem provas, né? A fraude nas urnas, um tipo de distorção no processo eleitoral. Ele questiona o resultado de 2018, que foram justamente aí os pleitos, né? Foi justamente a eleição que logrou o êxito ao próprio Bolsonaro no comando do Palácio do Planalto. Até aqui o que a gente vê são ataques retóricos, né? É um sentimento bélico mesmo, né? Atear fogo para um lado, para o outro, justiça versus poder executivo, mas isso tudo tende a ficar ainda mais crítico à medida que as eleições vão chegando. É o que a gente vai acompanhar daqui e precisa saber peneirar o que só é discurso do que é prática, né, do que realmente pode fazer diferença no processo eleitoral deste ano. Fato é que na semana passada, olha, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pediu uma reunião com o presidente do TSE, Edson Fachin. Eles estiveram juntos também ali na companhia de Alexandre de Moraes, que é o vice-presidente da Justiça Eleitoral, para falar dessas sugestões. A Comissão de Transparência Eleitoral vem se reunindo periodicamente. Estas sugestões estão sendo acolhidas pela Justiça Eleitoral. A gente ainda vai ver novidades vindo aí do TSE que garante: o voto é auditado sim, o processo eleitoral está auditado sim e tende a melhorar até outubro agora. A gente está, mais uma vez, não é? A gente que eu digo, né? O mundo aí em Brasília, o mundo político, jurídico aí em Brasília está mais uma vez discutindo a forma, né? Que para muita gente foi inadequada, para outros não, o ministro Barroso generalizar uma acusação contra as Forças Armadas, né? Mas também é fundamental lembrar que o presidente da República, agora no Dia do Exército, né, num evento em comemoração ao Dia do Exército, eu estava até pesquisando aqui, não quero passar a frase equivocada, nem incluir nenhuma palavra na declaração do presidente. Disse, no Dia do Exército, que a eleição não pode ter manto de suspeição, ou seja, discutindo para a tropa. Disse em outra oportunidade que eles estão ali para dar a vida, caso necessário, para a manutenção da democracia no Brasil. As Forças Armadas estão participando desse grupo, mas em nenhum momento na nota do ministro, que claro tem de defender ali as tropas, as Forças Armadas, as instituições e tudo mais, é o papel dele, mas em nenhum momento ele diz que confia no sistema eleitoral e que ele pretende aprimorar nesse conjunto de especialistas, conjunto do qual as Forças Armadas fazem parte, que ele acha que pode aprimorar o sistema, mas em nenhum momento ele diz que confia no sistema, o que de certa forma acabaria com a polêmica, né? Porque se o antigo comandante do Exército, agora ministro da Defesa, está dizendo que o sistema é confiável, que pode melhorar, mas é confiável, papo encerrado, né? Aí a gente vai discutir se o ministro Barroso exagerou, se não exagerou, se devia ter falado assim, se devia ter falado assado. Mas assim, o fato é que não dá para não levar em consideração que o presidente Jair Bolsonaro trouxe as Forças Armadas para dentro do processo eleitoral, né? É o clima de suspeição, né? E a gente vai acompanhar isso só piorando, se agravando até outubro agora. Esse esticar de cordas. A quem interesse jogar dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro, né? A classe política, a um personagem, a um candidato específico, esta guerra de trincheiras, né? Deve ter um fim mesmo somente em outubro agora. Ou então, quem sabe, a partir de outubro, inicia aí um novo capítulo, né, já com o presidente eleito.